A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, meu amado, o seu canal da EBD. Eu me chamo Fabrício. Vamos iniciar uma nova lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos falar sobre os dons. O resumo da aula de hoje é: os dons, eles são para os nossos tempos, foram só para a igreja primitiva, só para o livro do Novo Testamento. Os dons foram se perdendo na medida que os livros foram se formando ou não. A igreja de Corinto, nós vamos analisar os dons. Na verdade, os dons, eles servem para subir na escala eclesiástica, ou seja, quem não tem nem o dom do Espírito Santo, quem não fala em línguas, essa pessoa, ela pode ser diácono, ela pode ser presbítero. O que vocês acham? A igreja, ela pode viver sem dons? Essa aula será muito interessante para a sua vida espiritual. Nós vamos falar sobre os dons de serviço, os dons espirituais, os dons ministeriais. Tá bom, meus amados? Fique conosco. Apenas a aula de hoje será uma introdução e no decorrer do trimestre nós vamos explicar cada dom. Apenas será um panorama, uma visão panorâmica, tá bom? O que nós vamos estudar no decorrer da lição. Sem perca de tempo, mas antes, como é de costume, você que não se inscreveu no canal, tem um botão aí abaixo aí, ó, um botão vermelhinho, inscrever-se. Então inscreva-se no canal para que eu possa te mostrar novos vídeos. Assim que eu lançar novos vídeos, o YouTube irá te apresentar de primeira mão. Esse trimestre será um trimestre maravilhoso sobre os dons espirituais. Muitas igrejas têm usado de maneira errada, então venha aprender conosco a lição "E deu dons aos homens". Essa lição será para o dia 4 de abril, lição de número 1, meus amados. Então fique conosco nesse trimestre que você será abençoado. Vamos lá então? Continuando aqui, o nosso texto áureo, como eu propus colocar para você, eu estou usando a revista do jeito como ela é, para você, professor, se familiarizar com a revista. E você que não que quer aprender, ter um conhecimento a mais, quer que você grave a lição de uma forma efetiva, eu sugiro que leia a revista antes de assistir às videoaulas, pois assim você terá um conhecimento, a tua parte cognitiva será melhor, porque você terá lido a revista, então o que eu falar aqui você já vai estar inteirado do assunto. Tá bom, meus amados? Eu falo isso porque eu sou professor também, eu dou aula, tá? Não em igreja, eu dou aula, eu sou professor na minha vida secular, também estou cursando neuro e psicopedagogia. Então, meus amados, essa parte cognitiva, essa parte visual, essa parte de você ler o conteúdo antes de assistir a videoaula é muito importante. Mas se você quer assistir a videoaula, fique à vontade,
tá bom? Cada um tem o seu jeito de estudar, apenas é uma sugestão. Mas vamos lá. O nosso texto áureo vai nos dizer: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deu dons aos homens. Efésios 4:8. E a nossa verdade prática, os dons são dádivas divinas. Gravem isso aqui, meus amados. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Por que até que o noivo venha buscá-la? Porque os dons, eles irão cessar, tá bom? Como eu já disse na aula passada, os dons, eles cessam, tá? Os dons, eles não permanecem, mas o caráter, o fruto do Espírito, ele permanece. E o que são dádivas divinas? Os dons são dádivas. Os dons são presentes. Os dons são presentes, são dádivas, dado por Deus. Na verdade, nós não merecíamos nada. E Deus, ele nos concedeu esse dom para que nós possamos cumprir a missão da igreja. Continuando a nossa leitura bíblica em classe, os dons estão classificados em Romanos, na primeira carta aos Coríntios, e o escritor da revista poderia colocar também Efésios na leitura bíblica em classe, mas ele não colocou. Então, eu adiantando aqui, no versículo de número 6, tá bom? Versículo de número 6 aqui nessa parte, eu vou ler: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Mas eu pergunto para os irmãos: o que exercita misericórdia? O que exercita, o que tem misericórdia? Faça com alegria. E as pessoas falam desse dom, meu amado. O dom de misericórdia, o que é falado mais nas igrejas é o dom de profecia e é o dom de línguas, na verdade, que tem mais evidência na igreja. Dom de profecia e dom de línguas é o carro-chefe da igreja. Quem não tem esses dons, não adianta. Não é bem visto na igreja, muitas das vezes também pela liderança, tá? E continuando, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Eu quero que vocês gravem isso aqui. O Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, tá bom? A manifestação do Espírito, ela é dada para cada um o que for útil. Útil a quem? Útil à igreja, tá? O Espírito, os dons, eles são manifestados para que a igreja seja edificada, não para o seu próprio e belo prazer, tá bom? O nosso objetivo geral vai dizer: afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja,
Objetivo específico: declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos, por mais que igrejas históricas, igrejas que não são pentecostais, não acreditam nos dons. Analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais. São esses três que nós vamos estudar. Dons de serviço, Romanos. Dons espirituais está na primeira carta aos Coríntios e ministeriais na carta aos Efésios. Informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Na administração dos dons. Nós sabemos que hoje também, queridos, a igreja de Corinto tinha os seus problemas. E a igreja de hoje também não tem seus problemas? Não tem muitas igrejas que se parecem com a igreja de Corinto? Muitas, não é verdade? Não sabendo usar os dons, agem de qualquer maneira, há muita criancice no meio do culto. Esse não é o verdadeiro pentecostalismo, tá? A nossa introdução vai nos dizer: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Neste trimestre analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que chegue à unidade da fé. Então, meus amados, a igreja tem os seus dons. Você vê, muitas igrejas têm um determinado dom, mas falta outro dom. Então, a igreja ela age em unidade quando ela tem essa variedade de dons. É uma igreja que usa esses dons de uma forma correta. Ela usa esses dons em prol para edificar a igreja, não para a edificação pessoal. Tá bom? Lembrando que os dons, eles são atuais e bíblicos. Eles são atuais. Mais na frente eu vou explicar, igual eu gosto de explicar para as minhas crianças. Mas por que isso? Por que isso, tio Fabrício? Por que você faz isso dessa forma? Eu explico. Porque é isso, isso, isso. E nós temos que explicar o porquê para a criança isso. Igual com vocês, irmãos. Os dons são atuais, mas existem aqueles dons que são cessacionistas. Eles não acreditam. Mas por que eles não acreditam? Tá bom? Então eu irei explicar, mostrarei versículos bíblicos e você vai entender, tá bom? O que eu quero propor aqui nesse canal é que você aprofunde, que você complemente o seu conhecimento. Por mais que existe só essa o que nós estudamos é a revista da CPAD, mas eu quero mostrar para vocês outros lados, outras partes teológicas, tá bom? Que vocês possam pesquisar, abrir o leque de vocês, abrir esse campo teológico que está muitas das vezes escondido, mostrar as opções nos campos teológicos para que você se fortaleça e você tenha um conhecimento da palavra de Deus e também das diversidades teológicas. Os dons na Bíblia. O dicionário bíblico Wycliffe
mostra que há várias palavras hebraicas que classificam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há velubres de dons divinos concedidos a pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas e outros. Queridos, o comentarista ele botou aqui que os dons apenas eram concedidos a pessoas de alto escalão, mas não é bem assim. Eu vou mostrar na Bíblia Sagrada que esses dons também eram usados não só para reis, sacerdotes, profetas. Gravem, os dons do Espírito Santo, eles eram para um objetivo específico para Deus, independente da pessoa. Tá bom? Aqui, não sei por que só botou reis, sacerdotes, profetas e outros. Eu espero que esse outros aqui, ele se encaixe também nessas pessoas, não só em cargos elevados. Tá bom? Então eu prefiro pensar assim. E outros, esses outros que eu vou mostrar para vocês aqui, biblicamente, que está em Êxodo, capítulo 31, que vai nos dizer na construção do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que chamei pelo nome Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus, de sabedoria, e de entendimento, e de conhecimento, e de toda forma de mão de obra, para elaborar obras habilidosas, para trabalhar em ouro e em prata e em bronze, e em lavar pedras para engastá-las e esculpir madeira, para trabalhar em todo tipo de mão de obra. Então você pode ver, meus amados, que é um exemplo ali que no Antigo Testamento, tá bom? Lógico que no Antigo Testamento não é igual o Novo Testamento, a maneira de agir os dons. No Antigo Testamento, Deus cumpria os seus propósitos específicos. Outra passagem está, que eu não posso deixar de falar, é sobre José, não é verdade? Não é muito comentado. Outro exemplo foi José no Egito, que teve dom de administração. Não deixou que faltasse mantimentos no Egito e, com isso, ajudou o seu povo. José usou uma administração, ele chamou supervisores, ele teve que estocar alimentos durante 7 anos para que essa pobreza não chegasse no Egito. José teve que ter um planejamento, uma organização, um controle de todas as formas, tanto os materiais de estocar alimentos, como os recursos humanos. Tá? É um dom também, o dom de administração. E outra passagem que eu não posso deixar de falar é de Davi, que diz assim, está no livro, segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, versículo 1 e 2. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Então, meus amados, são exemplos como que o Espírito Santo ele agia no Antigo Testamento, tá bom? Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança.
Eu espero que fique claro, que ficou claro esse primeiro subtópico dos dons na Bíblia. Qual o objetivo aqui que você tem que pegar? Que no Antigo Testamento a forma de agir os dons era diferente do Novo Testamento. O propósito era outro. Assim como agora o propósito é outro. O agir do Espírito é outro, tá bom? No Novo Testamento, o mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece em diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didome. E mais abaixo vai nos dizer aqui, meus amados, na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura dos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo. Então, qual é a forma do antigo e do novo, tá? Essa forma do novo, os dons estão disponíveis. No antigo era diferente, eles não estavam disponíveis como está agora, tá bom? E meus amados, eu vou colocar aqui uma pergunta que vocês coloquem aí nos comentários. Podem comentar à vontade. As igrejas vivem sem os dons? A igreja pode viver sem dom? Coloque aí nos comentários. E outra pergunta, quero que você comente aí. Quem não fala em línguas? Quem não fala em línguas, tá? Essa pessoa pode subir no cargo eclesiástico? Porque tem igreja que age dessa forma. Se a pessoa, nós aceitamos a Cristo, então a evidência do falar em línguas é evidência do batismo. Assim crê o pentecostal, tá bom? Aceita Jesus e depois é o batismo com o Espírito Santo e há uma evidência de línguas. Pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo de Deus, infelizmente, têm igrejas sem bases bíblicas, não deixam tal pessoa subir no cargo eclesiástico e para diácono, presbítero, evangelista, enfim. É uma igreja que não está inteirada com a palavra de Deus, infelizmente, meus amados. Não é dessa forma, tá? Eu acredito até que tem pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo que não pode nem, sei lá, para pregar, para ensinar. Eu não duvido. Tá bom? Então, não é só o dom de línguas que tem. Existe dom de ensinar. Tá? Que é pouco falado, como mostrei, o dom de misericórdia. Mas quem fala desses dons, dom de misericórdia? Porque não tem evidência. Isso vai elevar a pessoa? Não vai, então, para quê? Não é verdade? Vamos para o nosso subtópico de número 3. Uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias, tá? Vai ser em 3. Dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Lembrando que a divisão acompanha uma classificação dos dons, conforme a epístola paulina aos Romanos, 1 Coríntios, Efésios e respectivamente. E uma coisa importante que apenas é um recurso didático, tá bom? Uma coisa importante aqui, ó,
quando o apóstolo expõe um assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-la e a usá-los para encorajar. Por quê? Tem irmãos que podem pensar assim, na verdade, só os dons que existem, só tem os dons da Bíblia Sagrada. Se não tiver na Bíblia, então não vale. Irmãos, não. Os dons que Paulo propôs, essa lista de dons, você pode ver que essa lista de dons tem dons que são diferentes na carta aos Coríntios, na carta aos Efésios, tá bom? São dons diferentes. Paulo, ele usou esses dons para o trabalho, essa parte específica de cada igreja. Deus listou os problemas ali, falando sobre os dons na carta aos Coríntios. Depois ele falou dos dons em Efésios. Por que, meus amados? Esses dons, eles agem especificamente em cada igreja. Não exatamente uma igreja vai ter o mesmo dom que a outra. Ela vai agir de outra forma. Por exemplo, hoje nós temos a tecnologia que está aí. Tem irmãos em Cristo que desenvolve de uma forma tão grande esse dom tecnológico. Na Bíblia também não tem esse dom de cantar, tá? São dons desenvolvidos que o Espírito Santo capacita de uma tal forma os irmãos. É assim que funciona. Mas, irmão Fabrício, qual é a diferença, né? Mas tem talento, a pessoa nasce e tem os dons. Meus amados, o talento é quando a pessoa tem um treinamento ou quando a pessoa nasce, tá? Uma pessoa talentosa. Agora, dom, ele vem de Deus, ele capacita muitas das vezes para melhorar esses dons em seus propósitos. Tá ok? Espero que você tenha entendido. Essa lista, ela não se esgota, tá bom? Quero deixar bem claro para os irmãos, essa lista não se esgota, não acaba por aí. Vai depender de cada igreja, tá? E para fins didáticos, meus amados, eu coloquei aqui para que você pudesse entender melhor. Anote esses dons aqui, eu separei, eu digitei para que você pudesse, tá bom? Está tudo organizadinho, está tudo bem, bem organizado, bem didático, para que você possa apresentar na sua aula, você possa imprimir, enfim, possa apresentar. Eu digitei cada um, estudando com o maior cuidado, para que você pesquise, se aprofunde, e serão esses dons que nós iremos estudar neste trimestre. Dons de serviço está em Romanos, capítulo 12, do 6 ao 8, são 8 dons. Dons espirituais, tá? Esses dons espirituais está na primeira carta aos Coríntios, do 12, 8 ao 10. São 9. Como eu disse, o que é evidenciado é variedade de línguas, interpretação de línguas, né? E por aí vai, operação de maravilhas, profecias, tá bom? E misericórdia não é tão falado assim. Ensinar, então, você. E os dons ministeriais, Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastor e mestre. E eu coloquei aqui embaixo, eu escrevi, ainda temos uma lista em 1 Coríntios, capítulo 12, do 28 a 30. Na carta de Pedro, do 4 ao 11, que fala sobre a variedade de dons. E em 1 Coríntios 7,
7, que fala sobre o casamento. Tem pessoas que se enganam, mas casamento também é um dom. Se você olhar lá, casamento é um dom, tá? Vamos então continuar. Eu espero que tenha ficado claro essa parte, essa separação, que você possa estudar, tá bem organizadinho, classificado com os dons, os seus versículos e quais são os dons. Prosseguindo, vamos para os dons de serviço, que está na carta aos Romanos. Dons relacionados ao serviço. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode ser autossuficiente. Ele não pode se sentir o cara, tá? Tipo assim, eu tenho um dom, então eu sou aquela pessoa que eu me garanto. Eu cheguei na igreja, cheguei chegando, agora a profecia vai, né? Vai ser do começo ao fim no culto, os dons de línguas vai ser do começo ao fim, então a igreja se prepara que vai ser benção para todo lado. É assim que funciona, e infelizmente algumas igrejas. Tem pessoas que se acham. Assim como um membro do corpo humano depende de outros para exercer a sua função na igreja, necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos traz a ideia de manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviço, subtende-se de quem serve está prestando o serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos. Ministério, exortação, eu vou botar aqui profecia, ministrar, ensinar, exortar, repartir, presidir, exercer e o dom de misericórdia, tá? Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você que é a igreja, você tem um dom, você tem que usá-lo para o benefício do seu próximo. O evangelho não é para si próprio. O evangelho sempre é pensando no próximo. Então, se você tem algum dom, você tem que usá-lo em benefício da igreja de Cristo, não para o seu egoísmo, o seu benefício próprio. Esse não é o evangelho. Então, esqueça. Exemplo prático, aquela pessoa que só quer falar em línguas, quer se aparecer, aquela pessoa que sai falando de profecia do culto ao começo ao fim, mas são coisas que não tem nada a ver, coisas que não acontecem. Essa pessoa só está no culto para se aparecer. O que nós vemos hoje em dia é isso, não é verdade? Continuando. Conhecendo os dons espirituais. E acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, quer dizer, não conhecedores. E os dons listados em primeira carta aos Coríntios são esses aqui, meus amados, dons espirituais, que é palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. A carta aos Coríntios é forte, irmãos. Para quem gosta desses dons aí e usa igual menino, que tem meninice no culto, né, falando dessa forma,
é muito usado os dons da primeira carta aos Coríntios 12, do 8 ao 10. Ó. Profecia, interpretação de línguas, variedade de línguas, e aí vai. Mas tomem cuidado, tá? E continuando, apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo desejava que as igrejas especiais de Corinto conhecessem algumas considerações importantes para os dons espirituais. Uma característica predominante era a vida pregressa dos membros envolvidos com a idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam as experiências místicas das religiões de ministérios. As pessoas que eram convertidas e elas aprendiam, viam esse dom, era uma mistura de ensinamentos pagãos, esse misticismo com os dons espirituais. Então era uma bagunça na igreja de Corinto. Então esses dons eles precisavam ser ensinados de forma correta, tá? E a utilização dentro e fora dele. Não é só ensinar os dons dentro do culto. Não, a pessoa precisa viver fora do culto, a sua vida fora do culto. Por isso, nós devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja ela seja edificada. A Bíblia ela traz ensinos corretos sobre o uso dos dons, mas o que acontece? Há distorções nessa esfera. E o que acontece por algumas igrejas não ensinar de forma correta o que a Bíblia diz e vai contribuindo para o surgimento do fanatismo religioso. Tá? A Bíblia, meus amados, ela orienta sobre a utilização dos dons, assim como Paulo orientou. Mas o que deve ser feito é que esses irmãos, como nós estudamos na aula passada, precisam ter um ensinamento. Isso aprende aonde? No culto de ensino, aqui na escola bíblica dominical, para você saber usar os dons que Deus te deu, tá bom? Acerca dos dons ministeriais, tá? E a epístola de Paulo aos Efésios, subtópico de número 3, classifica os dons ministeriais assim. Vou colocar aqui para vocês: apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre, tá? Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são em primeiro lugar capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Isso aqui é interessante você expor para os seus alunos. Promover o crescimento da igreja local. E terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Esses são os dons ministeriais, tá? Vamos para o nosso terceiro tópico, que vai nos dizer Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais, tá? Corinto. Os dons são importantes. Vamos lá. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares
Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Lembrando que os dons são iguais, tá bom? Os dons, eles são iguais. A igreja supervaloriza. Até nos dias atuais, alguns dons são mais evidentes do que o outro. Tá bom? Tem dons que não é nem falado na igreja. Dom de misericórdia. Irmãos, vocês já ouviram falar de dom de misericórdia? Seja sincero, tá? E outra coisa, por que, como eu disse na introdução, os cessacionistas, eles não acreditam, porque eles dizem assim: vamos se chamar para orar, que tem uma mulher lá enferma. Vamos, porque tem uma pessoa que cura. Vamos lá, se essa pessoa orar, porque ela tem um dom de cura, Deus vai agir, essa pessoa vai ser curada. Os cessacionistas não creem assim. Não é a pessoa que cura, é Deus que cura. Eles vão agir assim, dessa forma. Olha, eu vou lá, nós vamos orar e Deus vai curar. Se você falar que essa pessoa tem dom de cura, eles não acreditam nisso. Eles vão para lá, que vão orar, eles acreditam em milagre, tá? Não é um dom da pessoa que vai curar, e sim Deus que vai curar. Para eles não existe dom. Por quê? Eu vou explicar melhor para vocês. Os dons e os cessacionistas na igreja de Atos, pegando as epístolas, eles dizem que os dons foram cessando aos poucos. Um exemplo disso, eu separei alguns versículos bíblicos aqui, que vai dizer assim, tá? Eu escrevi assim: no decorrer dos livros do Novo Testamento, essas curas foram cessando. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20, Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Outro exemplo do cessacionista, dizendo que à medida que foi indo, ele disse que 62, 60, já não existia mais dons, tá bom? E eles acreditam dessa forma. Como é que é, irmão Fabrício? Que no livro de Atos era mais evidente, e no decorrer das cartas, das epístolas, até chegar em Apocalipse, já não existia mais dons. Um outro exemplo que eles falam é a primeira carta ao Timóteo 5,23. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então eles citam versículos bíblicos para dizer que esses dons foram cessando aos poucos no decorrer da formação do cânon do Novo Testamento. Tá bom? Diversidade de dons. O que nos chama mais atenção na lista de dons apresentada por Paulo em Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado estes 9 dons para serem adequados à situação que havia em Corinto, pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja. Então, o que Paulo quer dizer? O que nós podemos entender? Que cada igreja tem o seu dom. Nenhuma igreja terá dons iguais. Pode até ter, entendeu? Mas o agir naquela igreja será
será de um modo A, o agir na igreja B, tá bom? E o subtópico de número 3, a autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Lembrando que esses dons são presentes de Deus. É tudo pela graça de Deus, amados. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom, vou gravar isso aqui, hein? Não use, vou sublinhar, perdão, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Afinal, Paulo, ele trata de amor. Amor é um fruto do Espírito e é o maior de todos. Se você tem o amor, você tem uma vida plena com Deus. Tá bom, meus amados? Espero que você tenha gostado dessa lição. A nossa conclusão vai nos dizer assim: o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Meus amados, nós podemos ver dons agindo no meio da igreja. Os dons são presentes de Deus e Deus dá a quem Ele quer, da maneira que Ele quer, Ele faz o que Ele quer na igreja, tá bom? Então, meus amados, os dons, eles são atuais. Infelizmente, tem algumas pessoas que não acreditam. É impossível não acreditar que não existe dons. Existe dons, tá? E nas próximas lições, no decorrer, nós iremos aprofundar o estudo dos dons. Coloque nos comentários dúvidas, tá bom? Eu sou um amigo, eu sou um irmão para vocês. Responderei com o maior prazer. Até a próxima aula, assim, se Deus permitir. A paz do Senhor.